esporte. Ainda sobre mercado, contratação, renovações, Mauro, Bruno Henrique. Bruno Henrique voltou a jogar, hoje é o principal cara do Flamengo, o cara que está mais jogando no Flamengo. Termina o seu contrato no fim do ano, tudo indica que vai renovar. Teve lá sondagem de um e outro, mas evidentemente ele deve priorizar permanecer no Flamengo, onde ele está muito feliz. Obrigado. Você disse outro dia que o Flamengo estava se movimentando sobre a renovação do Gabigol, um contrato que termina só no fim do ano que vem. E aí está o Bruno Henrique com um contrato para vencer agora. Eu me imagino, me parece que é muito mais jogo hoje você conversar com o Bruno Henrique renovado do que exatamente com o Gabigol neste momento. As conversas com o Gabigol já pararam, né? Já foram congeladas já há alguns dias, ou semanas. Já nem deveria ter começado, né? O contrato do Gabriel vai até o final do ano que vem. Você tem que avaliar o jogador em 2024 para renovar ou não para 2025 e diante. E se fosse fazer uma avaliação do desempenho dele em 2023, ele não teria uma valorização, porque é a sua pior temporada pelo Flamengo. E totalmente descabida essa precipitação de tentar renovar contrato, se especulou aí valores altíssimos, inclusive eu já apurei que enfrenta fortíssima resistência dentro do Flamengo essa renovação, como se especulou, como se noticiou, como se falou por aí, né? Salário ainda mais alto, 5 anos de contrato, dentro da diretoria do Flamengo, não na diretoria de futebol, mas dentro da diretoria há uma forte oposição de gente que acha que não tem cabimento. E eu acho também que não tem cabimento. Chega daqui para maio, junho do ano que vem, aí você conversa com o Gabriel, até um pouco antes, começa a conversar e ver. Aí você tem que avaliar. Parou essa conversa muito em função até dessas pressões todas que aconteceram da semana passada com a história de festa, a eliminação da Libertadores, essa situação toda. O caso do Bruno Henrique é diferente, o contrato dele acaba no final do ano. E havia uma dúvida natural também, porque ele teve uma grave lesão. O clube de futebol não pode fazer renovação de contrato, não deve fazer com o jogador se ele tem uma lesão grave e não consegue jogar. O Rodrigo Caio não deve renovar porque não consegue jogar. Ele joga, se machuca, joga, se machuca. É assim há muito tempo. Já era no São Paulo, no Flamengo ele teve um ano bom ali, mais regular, depois voltou a conviver com lesões. Então ele não deve renovar, não por uma questão que não gostam dele, porque jogou no São Paulo, porque é isso, aquilo, outro. Não, gostam dele, mas ele não consegue ter sequência, então não deve renovar. E havia uma dúvida natural com relação ao Bruno Henrique por conta da grave lesão que ele sofreu. Só que ele, em pouquíssimo tempo, ele mostrou que ele consegue ainda ser decisivo com gols, tem velocidade, faz tudo igual. Parece que voltou igual a melhor. É impressionante a reação desse cara. Como o Bruno Henrique conseguiu jogar tão bem em tão pouco tempo. Você pega os jogos do vexame da Libertadores, quem fez os gols contra o Olímpia? Foi ele. Quem deu o passe pro gol do Gabriel contra o Grêmio? Foi ele. Agora contra o Botafogo, quem que jogou mais? Quem que fez o gol da vitória? Foi ele. Caramba, o cara é o cara que decide os jogos. Em pouco tempo ele readquiriu forma física, técnica, ritmo, velocidade. O cara é monstruoso com a camisa do Flamengo. Então é natural que corra agora para renovar. Essas especulações, eu acho que aí tem duas coisas. Empresários fazem a festa e nós também damos muita trela para certas coisas que não são notícia, né? Aí, outro dia estava falando que o Pedro tinha proposta do Benfica, não sei o que, até hoje não chegou. Deve estar vindo a navio, num barquinho, sei lá, um cara com barco a remo trazendo a proposta, que não chegou até hoje para valer. Sondagem vira proposta. Comentário de a boca pequena vira proposta. E muitas vezes não é. Às vezes o agente no mercado querendo fazer um negócio vira. Isso nem sempre é notícia, isso é uma fumacinha, que às vezes não é nada. E no caso do Bruno Henrique é natural que outros clubes queiram contratá-lo, mas é muito pouco provável que o Flamengo vai deixar escapar. Né? A não ser que alguém faça uma loucura de oferecer ele um salário 5 vezes maior, uma coisa assim totalmente descabida, a ponto de o jogador aceitar e o Flamengo não cobrir uma proposta como essa. Acho difícil isso acontecer, a não ser, pelo menos, do futebol brasileiro. De fora, aí é outra história. Né? Mas o cara que vai fazer 33 anos no final do ano também já não tem tanto mercado lá fora. Né? Ele faz 33 em dezembro. Então, acho que naturalmente vai acabar renovando. Agora é normal, faz uma proposta, rejeita e tal. Toda negociação é assim, dificilmente na primeira proposta que alguém faz, o outro já assina e vai embora. Então acontece com ele, acontece com o Fabrício Bruno, que estão tentando antecipar a renovação, tem mais 2 anos de contrato, porque ele virou titular e entendem que precisa aumentar o salário para elevar a multa rescisória, porque eventualmente pode ter uma proposta de fora, então o clube quer se proteger, é uma outra situação. E, e o Felipe Luiz não deve renovar, creio eu. Everton Ribeiro tem chance de renovar, mas eles vão ter que conversar bastante. O jogador que perdeu o status de titular, né? Ele hoje é uma espécie como era o Diego no final do Flamengo. Ele virou um reserva que entra durante os jogos. Então, também não creio que tenha uma valorização. O cara virou reserva. Então, cada caso é um caso. Agora, o caso do Bruno Henrique, pelo que sei, o Flamengo está dando prioridade.
E eu acho que é uma questão de mais dia, menos dia, chegar num acordo e renovar o contrato do jogador, talvez até por um período de 2 anos, quem sabe, pelo desempenho que ele tem hoje. Eu acho que essa pode ser uma das questões. Renova por 1 ano, renova por 2 anos, ele renovando por 2 anos vai até 35, né? Ele faz 33 em dezembro. Então, esses trâmites eu acho que são perfeitamente normais aí. Esse vai e vem, renova, não renova, assina, não assina, porque ninguém fecha um acordo como esse de uma hora para outra. O Danilo, o Bruno Henrique ficou muito tempo parado, é uma contusão muito séria que ele teve até aquele papo, putz, será que ele vai voltar, tal, 30, mais de 30 anos, tal. Voltou bem, e numa temporada em que todo mundo oscilou, Pedro oscilou, Gerson oscilou, Gabigol oscilou, ele é o cara que voltou, e hoje tem algum rubro-negro que fala, não, acho que no meu time o Bruno Henrique não joga? Impossível, né? É impossível. Até quando ele voltou, ele teve depois uma questão muscular. Não me lembro se chegou a ser lesão, era um desgaste. Mas logo que ele voltou, putz, machucou de novo e tal. Mas aí o X da questão é que ele voltou assim muito bem. Ele tem feito muita diferença e mesmo nesses momentos que o Flamengo oscila negativamente, né, para baixo, o Bruno Henrique ainda está realmente liderando. Jogou até com a faixa de capitão outro dia. Muito por isso. Assim, para mim é um jogador que se mostrou fundamental, que se justifica você ir atrás por conta do contrato tá terminando agora no final do ano e que está vivendo uma excelente fase. Aí a questão é que dentro desse processo de avaliação você precisa ver quantos anos, 33 anos, vai aguentar mais 2, mais 3 anos em alto nível. Pô, a gente vai manter o salário, já vai aumentar por mais 2 anos para de repente ele tá com 35 numa queda de produção ainda ganhando muito dinheiro. Então, por mais que aqui de fora às vezes pareça um negócio bem óbvio, né? Nossa, tá jogando pra caramba, paga o que ele quer. Quando você faz um planejamento a longo prazo, muitas vezes isso não pode ser tão rápido assim, essa decisão, né? Então, embora seja um jogador muito decisivo, e que, claro, assim, seria titular em todos os times do Brasil hoje em dia, quando você vai negociar, você não pode aceitar aquela primeira oferta que vem, o jogador quer ganhar 3 milhões de reais. Não dá para você logo de cara aceitar e sem pensar essas questões, esses pormenores. E como disse o Mauro, tem caso a caso. Pô, tem jogador que ainda tem mais 4 anos de contrato, mas está super assediado pela Europa. Então você vem e já renova, aumenta um pouco o salário, aumenta a multa. Tem jogador que vai ter proposta da Arábia Saudita que está muito querendo ir. Aí você fala, não, fica aí, a gente vai renovar, aumenta um pouquinho o seu salário e tal. São negócios e negócios. Nesse caso do Bruno Henrique, ele tem um contrato até dezembro, tá bem, mas é importante essa observação da questão física. Ele está muito bem agora, realmente voltou muito em alta da lesão, mas com 33 anos você precisa pesar e precisa ter um planejamento a longo prazo para não acontecer em devidas proporções o que já aconteceu agora mesmo com o Flamengo, né? Com jogadores que muitas vezes agora já estão nessa queda de produção, perdem o status de titular 100%, mas que quando você vai ver na sua folha salarial tem um peso de jogador camisa 10, faixa titular e de seleção, né? Então você precisa ter essa avaliação na hora de propor um negócio para um jogador como o Bruno Henrique. Tem essas questões. Ô Matheus, como disse o Mauro, né, nessa hora os empresários empurram para todos lá, não, tem proposta aqui, tem proposta ali. O Grêmio teria sondado, quem sabe, será que está livre? E o São Paulo também. O São Paulo tem uma outra questão importante para resolver, né, falando do outro finalista da Copa do Brasil, que é tentar renovar o contrato do Lucas, que me parece uma ideia acertada a contratação dele até aqui. O contrato dele vai só até o fim do ano. Entre você tentar um cara que vai ficar lá no Flamengo por mais um tempo e tentar renovar com o Lucas, parece que renovar com o Lucas seria o caminho mais normal, né? Agora tem que ver se o Lucas tem interesse na renovação, né? Porque a forma como foi amarrado esse contrato junto ao São Paulo, me parece que ele usa o clube como ponte para tentar novamente um clube europeu, mesmo que não seja de primeira prateleira, mas voltar para a Europa me parece ser o objetivo dele. Agora tem toda a questão da identificação. Ele é São Paulino, a família, a torcida abraça o atleta que é filho do Morumbi, né, digamos assim, cresceu lá dentro, cria da base, tem tudo isso. Agora, investir num Bruno Henrique, não sei se o São Paulo tem bolso, digamos assim, para isso, né? Poderio Além financeiro, disso. porque tem o Lucas, tem Rames, Rafinha também não é um jogador baratinho, mesmo com toda a experiência. Vai tentar um Bruno Henrique, com todo o cartaz que tem e com todo o diferencial que é tecnicamente, e nem se discute. Não sei se o São Paulo tem margem financeira para isso.